A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo de número 6. Diz assim: entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Que verso maravilhoso! Quero falar hoje como somos chamados por Deus. Somos chamados por Deus, primeiro, para sermos de Jesus Cristo. Segundo Romanos 1,7 diz: a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos. Somos chamados para ser de Jesus, somos chamados para sermos santos. Romanos 8:28 ainda diz que nós somos chamados segundo o seu propósito. Diz: sabemos todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Então, segundo o seu propósito, somos chamados para ser de Jesus, somos chamados para ser santos, somos chamados para o seu propósito. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 9, a palavra de Deus diz assim: fiel é Deus, pelo qual fosseis chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Somos chamados para a comunhão de Jesus Cristo, nosso Senhor. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 13, diz: porque vós, irmãos, fosseis chamados à liberdade. Fomos então chamados à liberdade. Efésios 4:4 diz ainda assim: há um só corpo e um só espírito, como também fosse chamado em uma só esperança. Colossenses capítulo 3, versículo de número 15, diz que nós somos chamados a um corpo. Colossenses 3:15 diz: e a paz de Deus, pela qual também fosse chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradáveis. Oh, glória a Deus! Fomos chamados em um corpo. Hebreus, capítulo 9, versículo de número 15, diz que nós somos chamados para a promessa da herança eterna. Olha 9:15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. 1 Pedro 2:21 diz que nós somos chamados para seguir as pisadas de Cristo. Diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 21, porque para isso vós sois chamados, para também como Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas. 1 Pedro 3:9 diz: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Na carta de 1 João, capítulo 3, verso 1, diz que nós somos chamados para filho de Deus. Diz: vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Chamados para filhos de Deus. Judas, capítulo 1, versículo de número 1, o apóstolo Judas escreve sua epístola e diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai
e conservados por Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 17, versículo de número 14, está escrito assim: eles combateram contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Apocalipse 19, 19 diz, e vi, Apocalipse 19, 9 diz: bem-aventurado os que são chamados à ceia, às bodas do Cordeiro. E 1 Pedro, capítulo 5, verso 10, diz que nós somos chamados à eterna glória. Oh, aleluia! Diz aqui: e o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Olha só, que maravilha! Somos chamados para ser de Jesus, para ser santos, segundo o seu propósito, para a comunhão, chamada liberdade, em uma só esperança, em um só corpo, para a herança eterna, para seguir as suas pisadas, para alcançar a bênção, chamados filhos de Deus, queridos em Deus, eleitos e fiéis, a bodas do Cordeiro, a eterna glória. Deus te abençoe. Amém e amém.